Elas também sonhavam com amor e ternura, embora os muros do mosteiro parecessem querer apagar esses sonhos. No entanto, a vida por trás das paredes monásticas escondia segredos, desejos e contradições que nos mostram que essas mulheres não eram apenas símbolo de espiritualidade, mas também seres humanos com emoções e lutas internas. Hoje vamos nos aprofundar nesse mundo fechado e misterioso para descobrir como era realmente a vida das freiras do passado. Quais segredos escondiam suas celas e por que muitas vezes as regras e punições não conseguiam detê-las? O que havia dentro dos baús que guardavam em seus dormitórios? Por que as velas permaneciam acesas durante toda a noite? Que segredos sombrios estavam ocultos no famoso mosteiro romano de Santo Ambrogio, coberto durante décadas por um véu de silêncio? Preparem-se, porque esta história vai surpreender vocês. O dia em um mosteiro começava muito antes do que a maioria das pessoas pode imaginar. Às 4 da manhã, enquanto o resto do mundo ainda estava mergulhado em sonhos, o som do sino anunciava o início do dia. As freiras deviam se levantar rapidamente, se arrumar e se dirigir ao templo para as orações matinais. Em alguns mosteiros, métodos especiais eram usados para acordar as irmãs, como bastões de madeira ou trabalho de uma acordadora, que ia de cela em cela recitando orações para animar as outras. Após o serviço matutino começava a rotina de obediência. Cada freira tinha uma tarefa específica, como trabalhar na cozinha, cuidar do jardim, restaurar manuscritos na biblioteca ou se dedicar à costura e ao bordado. As habilidades artísticas, como caligrafia ou pintura de ícones, eram muito valorizadas e consideradas parte do caminho espiritual. Mesmo as noviças mais educadas ou nobres não estavam isentas das tarefas mais humildes, pois o esforço físico e a humildade eram elementos essenciais na formação espiritual. A alimentação também refletia essa disciplina. As refeições eram simples, mas nutritivas, à base de mingaus, verduras e pão. Em dias festivos, às vezes era permitido peixe ou algum prato especial preparado segundo receitas antigas dos mosteiros. Durante as refeições, o silêncio era obrigatório, e liam-se textos espirituais. O descanso também não estava livre de austeridade. As camas eram duras, com travesseiros de madeira. No entanto, exceções eram feitas para freiras mais velhas ou doentes, permitindo-lhes desfrutar de mais conforto. Apesar dessas regras rígidas, a natureza humana encontrava formas de desafiar os limites. Muitas freiras, especialmente as noviças, tentavam manter objetos pessoais de sua vida passada, como cartas, fotografias ou pequenos pertences. Isso desafiava o voto de pobreza, mas algumas abadesas permitiam uma transição gradual para não impor uma ruptura total com o mundano. Contudo, em outros mosteiros, essas transgressões podiam levar a punições severas, pois eram consideradas um perigo para a espiritualidade coletiva. Os mosteiros não eram apenas locais de espiritualidade, mas também de segredos. Muitas dessas edificações abrigavam passagens subterrâneas e salas ocultas que serviam para proteger tesouros da igreja ou como refúgios em tempos de guerra. Alguns desses espaços estavam tão bem camuflados que apenas poucas pessoas conheciam sua existência. As entradas podiam ser encontradas atrás de iconostásios, sob lajes de pedra ou nas paredes das celas. Esses lugares secretos eram especialmente úteis em épocas de perseguição, quando os mosteiros se tornavam refúgios para clérigos e fiéis. Ao longo dos séculos, também surgiram escândalos e controvérsias em torno dessas comunidades. Alguns mosteiros foram acusados de desviar doações ou participar de atividades comerciais pouco éticas, como a venda de objetos religiosos a preços inflacionados. Em casos mais extremos, descobriram-se abusos de poder em que abadesas viviam em luxo enquanto as demais freiras enfrentavam austeridade. Esses escândalos frequentemente levavam a inspeções e mudanças na administração, mas deixavam uma sombra sobre a reputação do mosteiro. Apesar das restrições, havia momentos de alegria e celebração. Em certas festividades religiosas, as freiras podiam desfrutar de pequenos luxos, como refeições especiais e concertos de canto espiritual. Essas celebrações, embora discretas, ajudavam a fortalecer o senso de comunidade e espiritualidade. Além disso, os mosteiros eram centros de cultura e educação. Muitas freiras recebiam formação em canto, teologia, história da igreja e dedicavam seu tempo livre, que era muito limitado, à leitura de literatura espiritual ou ao bordado. A vida no mosteiro era um equilíbrio entre o cumprimento de normas rígidas e as fraquezas humanas. Nem todas as mulheres que ingressavam conseguiam se adaptar a esse estilo de vida. Algumas noviças, especialmente aquelas que chegavam por obrigação familiar ou sem compreender completamente sua decisão, enfrentavam conflitos internos que às vezes as levavam a abandonar o mosteiro.
Contudo, muitas outras encontravam nesse caminho uma fonte de paz e propósito espiritual. A história dos mosteiros está repleta de mitos, segredos e contradições. Embora frequentemente imaginados como locais de extrema austeridade e sofrimento, também são espaços onde se celebram conquistas rituais, atos de compaixão e um profundo senso de comunidade. Se esta viagem pelos segredos do mundo monástico lhes pareceu fascinante, não se esqueçam de dar o like e se inscrever no canal. Nos próximos episódios continuaremos explorando os mistérios mais fascinantes da história humana. Deixem nos comentários o que gostariam de descobrir da próxima vez e até breve.